TV Ceará apresenta Encontro Marcado com Egídio Serpa. Oferecimento Banco do Nordeste, Colégio 7 de Setembro, ACC Card, Santana Têxtil. Boa noite. No nosso encontro marcado deste domingo, um assunto especial, a agricultura. Nós vamos conversar sobre o tema com quem entende do assunto, o próprio secretário de Desenvolvimento Rural do governo do Ceará, Pedro Cisnando. É com ele que nós vamos saber como era a agricultura antes dele chegar, há mais de 7 anos, e como é a agricultura cearense hoje. Vamos também falar sobre a produção de algodão, sobre a produção de milho, hora de plantar, enfim, sobre todos os temas ligados à agricultura do Ceará. Bem, doutor Pedro Cisnando, é um prazer tê-lo aqui. O senhor já tem mais de 7 anos, eu acho que é o mais longevo dos secretários de Agricultura que o Ceará já teve. Apesar de ter mudado de nome, não deixa de ser uma secretaria ligada ao setor primário, à agricultura. Como era a agricultura cearense há 7 anos, quando o senhor chegou, e como ela é agora, 7 anos depois da sua chegada? O primeiro desafio que eu enfrentei como secretário de Agricultura e Reforma Agrária, que era a denominação da Secretaria da Agricultura, era ver como a estrutura institucional e administrativa, né, estava para comportar um programa de modernização da agricultura. Que, na verdade, esse é um dos problemas muito sérios em todo o Brasil. É que as instituições que fazem agricultura muitas vezes ficam caducas e precisam se aparelhar e se modernizar. Então, o primeiro desafio era uma reforma administrativa, né, em todo o sistema estadual de agricultura, que ele é composto não só da secretaria propriamente, mas das empresas vinculadas, que é o caso da extensão rural, que é a base, né, de toda a modernização, a questão da comercialização agrícola, temos uma empresa, a SEDAP, e também o caso da central de abastecimento, que dá o suporte aos agricultores, né, que vêm comercializar todos os seus produtos hortigranjeiros. E segundo, faltava algo muito importante, né, do ponto de vista de como enfrentar as questões da agricultura. Um plano, né, um plano com metas, objetivos, com a política, né, em que ela se coadunasse com as outras ações do governo, que naquele momento estava se instalando, né, com perspectivas e com objetivo de uma economia crescendo mais rapidamente, né, e coordenadamente. Então, esse foi o primeiro desafio que nós enfrentamos e, nessa ocasião, fizemos uma extinção dessa empresa de comercialização, a SEDAP. Era uma empresa que funcionava muito inadequadamente, ineficiente, e que os recursos que aplicávamos nessa empresa, muitas vezes, eram superiores do que as receitas que ela gerava no processo de comercialização. Então, isso foi uma questão um pouco traumática, né, porque é a questão de extinção de empresas, mas que, inclusive, os próprios funcionários e a sociedade assimilou bem quando se apresentou as razões pelas quais nós estávamos extinguindo aquela empresa. O segundo ponto foi fazer, né, realmente o plano, né, o plano para a agricultura no período 95-98. Neste caso, nós recorremos a toda a experiência da Secretaria e do Estado em termos de prioridades, quais os produtos, quais as finalidades, quais as intenções que se poderia colocar na agricultura do Estado do Ceará. E convocamos os cientistas, né, os professores, as pessoas que entendiam da agricultura. Fizemos análise de todo o material produzido pelo Projeto Áridas. Foi um grupo muito forte, muito bom, que tinha trabalhado 5 anos antes para definir quais as prioridades para o semiárido. E estabelecemos essas diretrizes, submetemos ao senhor governador, né, e ele nos deu o sinal verde para aprofundarmos essas discussões, né, com o Fórum Permanente da Agropecuária, e com pequenos grupos, né, de cientistas e de comunidades não governamentais. Então, tivemos agora um plano cujo objetivo, naquele momento, nós denominamos de um plano indicativo de desenvolvimento agrícola ou rural para o estado do Ceará, um plano indicativo. E ali já colocamos os rumos que devíamos trabalhar. O primeiro deles é que nós tínhamos de trabalhar para acelerar a taxa de crescimento da agricultura. Ela era muito lenta. Quanto? 1%, né, ao longo dos anos, com um problema de produtividade quase estagnada. E isso, segundo os nossos estudos de então, estava se constituindo no freio ao crescimento econômico do Ceará. Quando ele pretendia crescer a 5%, a agricultura crescia a 1%. Então, o crescimento de outros setores estava sendo absorvido pela lentidão da agricultura. Então, primeira coisa, crescer mais rapidamente. Segundo, uma maior estabilidade. A grande variação a cada ano, né, qualquer estiagem, então isso submetiu os agricultores a um trauma, né, e a déficit econômicos e financeiros. Então, crescer mais rápido e com mais estabilidade. A segunda questão, que era a produtividade. O governo pretendia um programa de modernização e desenvolvimento econômico.
E desenvolvimento econômico só se faz com produtividade. E a agricultura, onde estava as maiores dificuldades, a maior quantidade de pobres, né, o maior atraso, né, o maior tradicionalismo da economia, era necessário trabalharmos com melhor produtividade. Então, o objetivo é usarmos a ciência que tinha, o conhecimento que tinha, os cientistas, a EMATES. Então, neste caso, tivemos de fazer uma reforma na EMATES. Naquela época, a EMATES funcionava em 170 municípios. Não foi fácil, né? Não foi. Muito difícil, porque há a questão das tradições estabelecidas. Cada município tinha um agrônomo, né, ou um agrônomo para 2 municípios, daqueles escritórios muito ligados ao sistema político. As pessoas, muitas vezes, profissionais competentes, mas pela própria necessidade de sobrevivência, de afirmação, já vinculando a política. Né, então, isso realmente era muito difícil se fazer um programa de modernização com as pessoas acomodadas. Naquela época, os estudos do IBGE mostravam que nem 5% dos agricultores do Ceará recebiam assistência técnica. Portanto, nem 5%. 5% dos agricultores. Então, pensasse em modernização, né, em transferência de tecnologia, né, em mudar o status da agricultura, era muito difícil nesse particular. Então, era preciso ter uma nova extensão rural. Propusemos ao senhor governador, né, alternativas, inclusive da própria extinção da EMATES, se fosse o caso, para criarmos uma nova organização mais moderna, que tivesse uma maior juventude, disposição para fazer as modernizações. Moderamos muito isso e o governador optou por uma alternativa que seria nós modernizarmos a empresa existente. No caso, nós tivemos de fazer uma seleção. Muitos extensionistas já estavam ficando velhos, né, estavam já acomodados, né, e era difícil para eles fazerem qualquer mudanças, estímulo. Eles estavam realmente precisando de um descanso. Né, e, nesse caso, nós fizemos uma proposta para essas pessoas. E, então, fizemos uma eliminação de 500 técnicos, funcionários, etc. E reformulamos todo o sistema. Acabamos com todos os escritórios existentes no Ceará. E montamos uma nova estrutura. 71 centros, chamados Centros de Atendimento aos Clientes, que são os CIACs. Mas isso terceirizado? Não, a própria empresa é modernizada e concentrada. Nós temos no município um agrônomo, no outro. Nós juntamos, né, 4, 5 municípios e colocamos essa equipe no mesmo teto, né, com especialidades diferentes. Imóvel. Né, e com capacidade de mobilidade. Né, você se recorda, gente, que naquele momento o governo enfrentou uma situação dificílima, que era a mesma coisa que estava acontecendo em todo o Brasil. Todos os bens da EMATES pertenciam à Justiça do Trabalho. Os computadores, poucos que tinha, os carros Volkswagen, todos piorados, né? Telefone, até os birôs dos agrônomos, às vezes, eram piorados na Justiça do Trabalho. Então fizemos uma longa negociação, muito êxito, o governador realmente deu e ofereceu todos os recursos, negociamos tudo isso com a EMATES. Ficou uma empresa realmente livre de todas essas amarras e dessas dificuldades. E o governo federal, fizemos uma proposta ao governo federal, para ele nos apoiar num projeto dessa natureza. Então o governo federal nos apoiou. Então nós compramos uma frota de veículos novos, todos os veículos, cerca de 150 veículos, 0 quilômetro, fizemos uma passeata aqui na cidade mostrando esses veículos, compramos computadores para todos esses CIACs, treinamos esses extensionistas e colocamos, né, na cabeça deles esse desafio, né, que precisavam realmente trabalhar para apoiar os agricultores e modernizar a agricultura. E com isso também nós ainda temos um ponto terminal a resolver. É que existia uma questão muito séria dos agricultores que eram estimulados a plantar, produção de granjeiros, e quando iam vender não tinham o que vender. Ou quando iam vender tinha muitos intermediários, e eles terminavam sem usufruir os benefícios do trabalho deles. Era necessário ter uma nova SEASA. A SEASA realmente, naquele momento, não estava funcionando bem. Eu tive muitos problemas do ponto de vista de escolher uma opção mais adequada, propus uma forma ao senhor governador, ele novamente, em confiança, me deu um sinal verde e nós reestruturamos a SEASA, que, oportunamente, nós poderíamos falar o que é hoje a SEASA. Uma das mais modernas do Brasil hoje, a SEASA, mais moderna. Praticamente extinguimos toda aquela competitividade, aquela concorrência, né, e aquele intermediação. Né? O senhor acabou com os agenciadores? Os agenciadores, aqueles intermediários, que eram terríveis. Né? Não queremos dizer que hoje não existe ainda algum resquício disso, mas praticamente acabamos, porque nós queremos novos espaços democráticos. A consequência disso foi a queda do preço? Ou foi a melhora do serviço? De certo modo. Primeira coisa, que o objetivo
né? Apesar de estarmos visualizando o consumidor, mas o primeiro alcance, o primeiro foco era o produtor. Precisava ser estimulado para o que estava produzindo. Quer dizer, a diferença do preço entre o consumidor e o produtor estava na mão de intermediários. Ou seja, a questão era fazer com que essa diferença ficasse mais com o produtor, sem prejudicar realmente o consumidor. Essa foi a meta e, novamente, o governo federal, né, e a forma que nós organizamos a SEASA nos viabilizou isso. Hoje, a SEASA, para dar um salto assim no tempo, hoje a SEASA é uma das mais modernas do Brasil. Como é que se prova? A grande SEASA como São Paulo, né, ou Minas Gerais, que não são SEASA, são centros comerciais. Mas como é que se prova isso que você está dizendo? Visitando. Convido a você e a população para visitar. Hoje é uma central de abastecimento que comercializa 360 toneladas de alimento, espaços democráticos. Por ano, toneladas, 1.000 toneladas. 1.000 toneladas. São espaços hoje que o agricultor tem livre acesso. Ele tem lá, construímos 2 grandes pavilhões, né, de 3.000 metros cada um, reorganizamos os existentes, as instalações, colocamos o computador, a fiscalização, né, a segurança e eliminamos coisas que são comuns em outras centrais. A própria questão da droga, da bebida. Extinguimos, tiramos isso tudo da SEASA para dar tranquilidade ao consumidor. Havia droga? Sim, droga e bebida, muito séria. Dentro da SEASA? Dentro da SEASA, era muito séria. Uma grande quantidade de pequenos vendedores, né, que realmente perturbavam a vida de quem ia e dos agricultores. Isso... Os traficantes agiam lá? Os traficantes de droga agiam lá? Certamente agiam, porque se fazia uso, né, da droga, né, naquele local. Hoje temos postos policiais, carros móveis, né, controles de entrada e saída. Realmente é uma SEASA que a população que conhece e quem não conhece pode ir tranquilamente, né, se abastecer. Mas você fez uma pergunta que eu não esqueci no começo. Mas eu não esqueci, não. Não esqueci. Eu também não. Quando você fala assim, e os preços? Há pouco nós estávamos intencionando fazer um reajustamento das tarifas, né, dos serviços que a SEASA presta. Porque hoje o governo do Estado não, digamos assim, não aporta nenhum recurso para a manutenção da SEASA. Hoje é a única empresa de abastecimento alimentar autossuficiente no Brasil. Não tem nenhuma outra. Nenhuma SEASA. Nem pessoal, nem investimento, nem manutenção. Toda a empresa se auto-administra. O Tesouro Estadual não entra. Não mete mão. Não, nada, absolutamente nada. Então, nós estamos estudando essa possibilidade de alguns ajustes. Aí fomos pegos por uma análise que nos deixou surpresos. Os preços que são comercializados dentro da SEASA, desde 94 para 95 até hoje, em média, são praticamente os mesmos. Incrível isso. Enquanto que a inflação, né, ela avançou, né, os preços se modificaram, mas em termos de SEASA, os preços são praticamente os mesmos. Na falta, na entre-safra, um produto, a tomate sobe, né, mas na média a mesma coisa. E como é que o senhor beneficiou com essas medidas o produtor, já que o preço está o mesmo? Devido à diferença, né, que era a intermediação. Pela intermediação. A intermediação acabou e o produto da intermediação ficou com o produtor e um pouquinho para o consumidor. Exatamente. E outra coisa foi a segurança que o produtor tem. Ele sabe que ele tem um espaço, que ele tem consumidores, ele tem compradores, ele produz aquilo e chega na SEASA e coloca lá. Antigamente, ele ia com o caminhão e não sabia se ia vender, se não ia vender, porque os intermediários faziam as barganhas, né, daquele momento em que eles estavam colocando, né, aquele produto. Então, em função disso... E os intermediários estão aonde hoje? Reagiram muito. Eles não receberam isso tranquilamente. Foi todo um trabalho de convencimento, de educação, de restrições, de limitações, de multas, né, e eles foram gradativamente se acostumando a isso, foram para os outros lugares. O senhor tem notícias deles por aí? Não se interessou muito, né, saber onde eles estavam, mas realmente nós fizemos um trabalho muito interessante nesse particular. Nós temos 3 minutos para terminar esse bloco, mas eu só quero que o senhor responda como... A pergunta era como era antes do senhor chegar a 7 anos e como é hoje, depois de 7 anos da sua gestão à agricultura. A produção agrícola, será, aumentou? A produção agrícola entre 1995 e o ano 2000, por exemplo, foi o último que teve um ano realmente de safra conveniente, né, ela aumentou. E também aumentou a produtividade. Tem números? E a produtividade. Hoje, no ano 2000, nós produzimos em grãos 1.039.000 toneladas. Naquela ocasião, né, não chegávamos nem a 700 ou 800 mil toneladas. E, sobretudo, outra questão que precisa ser bem identificada.
O fato não é produzir mais ou produzir menos, é saber quanto o agricultor esteve de renda, se foi mais ou menos. Foi bom? Um ano determinado, 94, por exemplo, foi uma das grandes safras aqui do Ceará, mas o agricultor foi muito prejudicado. Não tinha o feijão a quem vender, o preço foi lá para baixo. Então a questão é saber como o agricultor vai receber de renda. Nós temos sempre esse cuidado. Sim, então me diga, nesse período todo seu, aumentou a renda do agricultor? O objetivo que nós temos perseguido, e esses números podem ser analisados, eu trouxe até uma documentação, né, o plano da Secretaria de Desenvolvimento Rural, com esses dados, rumo ao desenvolvimento rural, é que daquela época para cá, mais ou menos a taxa de crescimento, que era de 1%, em média passou para 3%, né, que é a média internacional e mundial do crescimento da agricultura. Não há exemplos, né, mundiais, históricos, em que a agricultura cresça, né, em períodos mais longos por mais de 3%, que é exatamente a razão pela qual, né, toda essa ideia e esse plano que o governo do Estado está desenvolvendo com a agricultura, da questão do freio ou do acelerador da agricultura. Ele tem um limite máximo de crescimento, em prazo mais longo, né, e também a caso de não ser uma taxa muito pequena. Não significa que não tenhamos de um ano de seca para um ano de inverno saltos muito importantes. No ano de 99 para o ano 2000, nós aumentamos a produção de 36%. E esse ano estamos trabalhando para aumentar a produção em 100%, né, de 1900 e 2000 para 2001 para 2002. Mas a média ajustada, né, num cálculo matemático, mais ou menos essa taxa passou a ser de 6% em relação a esse período de 95 a 2000.